Alô, irmãos e irmãs, Pai seja com todos nós nesse dia, né? Dia 2 de setembro de 2020, ano da graça do Senhor Jesus, né? E do Deus de Israel. Amém. Vamos meditar, né, irmãos? Vamos caminhar, né, irmãos? Em direção a Jerusalém. A Nova Jerusalém, conhecer aqui, né? Os percalços de Israel, né? Para que a gente não faça o mesmo, né? Para que a gente tenha como sombra, né? Da nossa caminhada e possamos nos advertir e nos avisar mutuamente e nos corrigir, né? Amém, né? Então nós vamos fazer aqui um vídeo hoje sobre o cativeiro de Judá, né, irmãos? Do reino de Judá. Então nós vimos no vídeo passado, rapidamente, o cativeiro do reino de Israel, né? Sob o reinado de Oséias, né? Pois é, agora nós vamos ver aqui o cativeiro de Judá, que foi depois, né? Algum tempo depois, aproximadamente uns 100 anos, 50 anos, por aí assim. Então aqui no capítulo 24, né? De 2 Reis, nós vamos ler aqui o quê? 24 de 2 Reis, versículo 1, está escrito assim, ó, nos seus dias, né, subiu Nabucodonosor. Nos seus dias de quê? Seus dias de Joaquim, né? Que era o rei lá de Judá, né? Jeoaquim, certo? Então, nos seus dias subiu Nabucodonosor, rei de Babilônia, e Jeoaquim ficou 3 anos seu servo. Depois se virou e se revoltou contra ele. E Deus enviou contra ele as tropas dos caldeus, e as tropas dos sírios, e as tropas dos moabitas, e as tropas dos filhos de Amon. E as enviou contra Judá, para o destruir, conforme a palavra do Senhor, que falara pelo ministério de seus servos, os profetas. Na verdade, conforme o mandado do Senhor, assim sucedeu a Judá, que o tirou de diante da sua face, por causa dos pecados de Manassés, conforme tudo quanto fizera, como também por causa do sangue inocente que derramou, enchendo Jerusalém de sangue inocente. Por isso o Senhor não quis perdoar. Então Manassés, né, ele é acusado, né, pelos historiadores lá de Israel. A gente não tem isso aqui escrito, a não ser lá no capítulo 11 de Hebreus, né, que diz que alguns foram cerrados, né. Então a notícia que se tem na história é que o profeta Isaías morreu cerrado, né, e o Manassés foi quem mandou. Versículo 5 aí do capítulo 24 de 2 Reis. Ora, o mais do sucesso de Joaquim e tudo quanto fez, porventura não está escrito no livro das crônicas do rei de Judá? Joaquim dormiu com seus pais. Joaquim, seu filho, reinou em seu lugar. E o rei do Egito nunca mais saiu da sua terra, porque o rei de Babilônia tomou tudo quanto era do rei do Egito, desde o rio do Egito até o rio Eufrates. Ao versículo 8. Tinha Joaquim 18 anos de idade, quando começou a reinar, e reinou 3 meses em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Neusta, filha de Elnatã, de Jerusalém. Fez o que parecia mal aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fizera seu pai. Naquele tempo subiram os servos de Nabucodonosor, rei de Babilônia, a Jerusalém, e a cidade foi cercada. Também veio Nabucodonosor, rei de Babilônia, contra a cidade, quando já os seus servos a estavam cercando.
Então saiu Joaquim, rei de Judá, ao rei de Babilônia, ele, sua mãe, seus servos, seus príncipes, seus eunucos, e o rei de Babilônia o levou preso no 8º ano do seu reinado. Tirou dali todos os tesouros da casa do Senhor e os tesouros da casa do rei, fendeu todos os vasos de ouro que fizera Salomão, rei de Israel, no templo do Senhor, como o Senhor tinha dito. E transportou toda Jerusalém, como também todos os príncipes e todos os homens valorosos, 10.000 presos, todos os carpinteiros e ferreiros, ninguém ficou senão o povo pobre da terra. Assim transportou Joaquim para a Babilônia, como também a mãe do rei, e as mulheres do rei, e seus eunucos, e os poderosos da terra levou preso de Jerusalém à Babilônia. Todos os homens valentes, até os 7.000, carpinteiros e ferreiros até 1.000, todos varões destros na guerra. A estes o rei de Babilônia levou presos para a Babilônia. Certo? E o rei de Babilônia estabeleceu o rei em lugar de Joaquim a Matanias, tio deste, e lhe mudou o nome para Zedequias. Interessante, né? Então Zedequias é o último rei, né, de Judá, certo? O último desses reis aí, né? Aí no versículo 18 ele diz assim, tinha Zedequias 21 anos de idade quando começou a reinar. E reinou 11 anos em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Ramutal, filho de Jeremias, de Líbana. Fez o que parecia mal aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fizera Joaquim. Pois assim sucedeu por causa da ira do Senhor contra Jerusalém e contra Judá, até os rejeitar de diante da sua face, e Zedequias se revoltou contra o rei de Babilônia. Né? Capítulo 25. Sucedeu que, 25:1, sucedeu que no 9º ano do seu reinado, no mês 10º, ao 10 do mês, Nabucodonosor, rei de Babilônia, veio contra Jerusalém, ele e todo o seu exército, se acamparam contra ela, levantaram contra ela tranqueiros em redor. E a cidade foi sitiada até o 10º ano do rei Zedequias. Aos 9 do 4º mês, quando a cidade se via apertada da fome, nem havia pão para o povo da terra, então a cidade foi arrombada. Todos os homens de guerra fugiram de noite, né? Pelo caminho da porta, entre os 2 muros que estavam junto ao rei do jardim, porque os caldeus estavam contra a cidade em redor. E o rei, né, o Zedequias, ele foi pelo caminho da campina. Porém o exército dos caldeus perseguiu o rei e o alcançou nas campinas de Jericó. Todo o seu exército se dispersou. Tomaram o rei e o fizeram subir ao rei da Babilônia, a Ríbia. Procederam contra ele. Aos filhos de Zedequias degolaram diante dos seus olhos. E vazaram os olhos de Zedequias e o ataram com 2 cadeias de bronze. E o levaram a Babilônia. E no 5º mês do 7º dia do mês, este era o ano 10º de Nabucodonosor, rei de Babilônia, veio Nebuzaradã, capitão da guarda, servo do rei de Babilônia, a Jerusalém. Queimou a casa do Senhor e a casa do rei, como também todas as casas de Jerusalém. Todas as casas dos grandes queimou. Todo o exército dos caldeus que estava com o capitão da guarda derribou os muros em redor de Jerusalém. Ou seja, Jerusalém foi destruída, né? Destruído o templo, né? Aí no 11, e o mais do povo que deixaram ficar na cidade e os rebeldes que se renderam ao rei de Babilônia, e o mais da multidão,
Nebuzaradão, o capitão da guarda, levou presos. Porém, dos mais pobres da terra, deixou o capitão da guarda ficar alguns para vinheiros e para lavradores. Tá vendo aí, irmãos? Então, esse aí, né, foi Zedequias, o último rei. Jerusalém foi destruída, o templo foi destruído, né, por Nabucodonosor, dando aí cumprimento a várias profecias que o Altíssimo tinha feito, né, na própria assinatura da própria aliança com Israel, né, com o povo hebreu. Quando a gente vai lá, né, em toda a lei de Moisés, principalmente ali na renovação da lei, né, em Deuteronômio, nós vamos ver ali que, quando ele fala ali no Monte Ebal e no Monte Gerizim, ele está falando todas essas profecias, fazendo todas essas profecias, né, que estão acontecendo, o que aconteceram com Israel durante o reinado. Tudo aquilo que aconteceu estava previsto lá, né, por duas opções, né? Se vocês obedecerem realmente, né, essa aliança que nós estamos fazendo, vai acontecer isso com vocês. Se vocês não fizerem, não executarem essa aliança, aí vocês vão ser vomitados da terra. Então isso aí foi o que aconteceu, né? Tanto o reino de Israel como o reino de Judá foram para o cativeiro na Babilônia. Amém, né, irmãos? Paz seja com todos nós durante esse dia, até amanhã, se Deus assim o permitir. Paz.